nosso bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo de cada instante, nos abençoe mais uma vez na nossa humilde tarefa da manhã de hoje. Lembrando sempre que é um ditado que eu tenho comigo. Nós estamos aqui para aprendermos uns com os outros, seja na casa espírita, dentro do nosso lar, na sociedade que nos acolhe. Aqui é um campo de aprendizado. Não nos esqueçamos disso. Nosso aprendizado espiritual. É só isso, tá bom? Então, o nosso convite para a manhã de hoje é para a gente fazer uma reflexão a respeito de uma nobre tarefeira da seara espírita. Eu tenho certeza aqui que uma grande maioria a conhece, né? E as suas obras. Essa nobre tarefeira, ela é muito conhecida no meio espírita, tanto pelas obras psicografadas que ela realizou, e depois eu vou fazer aqui colocar as obras, que são consideradas complementares da codificação. Complementares quer dizer, elas complementam aquele entendimento, trazem novas ideias, complementando o que a codificação trouxe, assim como as obras de André Luiz, por exemplo, complementam aquilo que vai sendo trazido, porque tudo é um processo de crescimento. Kardec trouxe a base, espiritualidade através dele. E no decorrer do tempo, espíritos vieram complementando, aumentando aquilo que Kardec trouxe naquela época, porque tudo evolui. Eu sempre digo e sempre procuro lembrar que tudo não está nas obras de Kardec. Ali está a base para nós, espíritos muito imperfeitos ainda, num planeta grosseiro. Então ele trouxe a ideia da sobrevivência. Gente, pelo amor de Deus, isso é base, isso é primeiro degrau. Então, à medida que a gente vai evoluindo, crescendo, vamos morar em outros orbes, novos aprendizados vão chegar para nós. Então, nós estamos nos primeiros degraus. Então, a obra dessa nobre escritora que eu vou citar aqui, elas vieram trazendo também complementações dessas obras básicas de Allan Kardec, tá? Então, ela é conhecida pelas obras que ela realizou, mas também pelos testemunhos e sofrimentos que passou na vida para poder realizar a sua tarefa. E eu vou tentar aqui passar um pouquinho disso para a gente compreender, tá bom? O nome dela, Ivone do Amaral Pereira. Eu trouxe uma foto aqui, porque às vezes a pessoa não conhece, né, mãe? Não sei se todo mundo já tinha visto essa foto. É uma foto aí, né? Ivone com 2 N's, tá? Ivone do Amaral Pereira, tá? Ela veio como uma alma muito corajosa. E ela veio nesta encarnação, essa última, com muitos débitos a serem quitados. Porque em encarnação anterior, ela fora uma suicida. Eu vou abordar um pouquinho, aprofundando aí o entendimento. Então, essa encarnação dela foi uma encarnação pesada, cheia de provas, cheia de expiações, e eu vou buscar abordar um pouquinho sobre isso. E ela própria costumava afirmar, diante de elogios que ela recebia pela mediunidade, que é comum a pessoa ter uma mediunidade mais aflorada e é elogiada, né? Tapete vermelho, e ela dizia, não, a minha mediunidade não é missão, a minha mediunidade é uma
reparação do meu passado. Ela tinha plena consciência disso, a Ivone Pereira. Tá? Não tem nada a ver com missão. É reparação. Foi muito pesado, tá? Então, ela se desdobrava-se no trabalho. Veja bem, da psicografia, ela psicografou 20 livros, da mediunidade de psicofonia, que é a fala, receitistas, ela era dirigida por Bezerra através da homeopatia, passista, desdobramento, efeitos físicos, curas, vidência e oratória. Só isso. Tá? Fantástico. Então, o convite que eu vou fazer para vocês agora é para a gente conhecer algumas só, imagina nessa meia horinha, particularidades da sua vida terrena, que são lições para todos nós. E eu vou iniciar com uma fala dela que ela ditou quando ela estava com 75 anos de vida. Essa fala que eu vou colocar aqui resume o que foi a vida de Ivone. Então eu vou colocar essa fala aqui no cartazinho básico que eu fiz, tá? Só para... Veja bem. A colocação dela. Isso aqui define a Ivone. Para mim, define ela como espírito, como a médium, como tudo. As únicas horas de alegria e felicidade que desfrutei nesse mundo, devo à prática da doutrina espírita e ao convívio espiritual com as entidades habitantes no além. Porque o convívio dela com a espiritualidade era uma coisa extraordinária, até confundia com gente aqui no dia a dia. O mundo nada me concedeu, a não ser a oportunidade de resgatar antigas faltas. Por isso, amo essa doutrina com todas as minhas forças e certa estou das verdades que ela encerra, pois o além tem me concedido tesouros morais e intelectuais inalieníveis, ou seja, insubstituíveis. Essa é a Ivone. Alegrias na terra? Não. Prazeres no mundo material? Não. O mundo não ofereceu nada. A única alegria dela foi o que ela partilhou da doutrina espírita. Então, nós vamos voltar bastante no tempo agora. Vamos voltar no ano do seu nascimento. Ela nasce em 24 de dezembro de 1900. Então, vamos fazer um contexto bem curtinho, porque 1900 está muito distante de nós. O que aconteceu em 1900, quando ela reencarnou? Ela encarnou. Vamos ver. O telégrafo é inventado nessa época. Santos Dumont contorna a Torre Eiffel com aquele balão dirigível. Inicia-se a máquina de escrever. Henry Ford funda a primeira fábrica de automóveis. Oswaldo Cruz inicia o combate à febre amarela. Nós sempre tivemos envolvidos nessas pendengas de febre amarela, de Covid, tá bom? E a coisa aí. Então, foi nesta época que Ivone reencarnou, esse contexto histórico. E Ivone nasce nesse tempo em uma pequenina vila no Rio de Janeiro. E com ela mesma que vai contar para nós através das 20 obras dela. Vamos encontrar a seguinte citação. Com 29 dias de vida, imaginem, nem um mês de nascimento, ela irá sofrer os primeiros reflexos do seu ato suicida e encarnação anterior. 29 dias de vida. Eu vou contar para vocês aqui. Onde ela tira a vida se atirando em um rio, o Rio Tejo, em Portugal, e nessa época ela tinha nacionalidade espanhola.
tá? Então ela se atira nesse rio, ela morre afogada. Então, com 29 dias de vida, vai ter o primeiro reflexo desse ato aí que ela teve. Ela vai ter repentinamente um acesso de tosse que causa a sua sufocação. E ela é dada como morta. A certidão de óbito é lavrada e após 6 horas ela tem então o registro lá da sua morte. Muito bem. Prepara-se o velório, ela é colocada em um caixão e ao aproximar-se a hora do enterro, a mãe se aproxima e entra num desespero profundo que já estava, tira a menina do caixão, a abraça com todo aquele magnetismo materno, na oração a Maria de Nazaré, que ela tinha uma fé profunda, e Ivone desperta, surpreendendo a todos. Então ela irá superar, com 29 dias de vida, a primeira prova da sua vida. Então, gente, eu vou abrir um parênteses aqui agora. Como a gente vai buscar agora compreender, à luz da doutrina espírita, um milagre que aconteceu aqui? O que vocês acham? Como é que a gente pode entender esse caso que aconteceu aqui com a nossa querida Ivone, né? Então, à luz da doutrina, a gente aprende que não existem milagres. Tudo está dentro de leis perfeitas. Então, a doutrina vai nos esclarecer que esse acesso de tosse, de sufocação, foi a chamada catalepsia ou letargia. Não há o rompimento dos laços que unem o espírito à matéria. Porque se houvesse esse rompimento, a morte aconteceria. Nem os espíritos, nem Jesus iriam contrariar aí essa lei que é perfeita. Então, é quando as energias vitais entram num estado de suspensão. É a chamada morte aparente. E esse estado pode durar horas, dias e semanas, fazendo muitos casos que a pessoa seja enterrada viva. Quem é que já não ouviu alguma coisa? Foi enterrado vivo, alguma notícia que a gente tem, né? Então, o que constitui isso? Uma expiação. É um processo aí que a pessoa passa reparando o seu passado. Eu vou citar um caso aqui agora, que está lá na obra O Céu e o Inferno. Lá, uma obra básica que foi codificada lá por Allan Kardec. Então, Kardec tem lá na obra Céu e Inferno um capítulo em que ele vai falar dos diferentes tipos de espíritos e aqueles que estão em processo de expiação. E ele vai contar o caso, então, do chamado Antônio, que foi um escritor. Ele morou lá em Paris, na França, em 1850. Ele sofre um ataque do coração, cai dado como morto, ele é enterrado. Após 15 dias, a família pede que o seu corpo seja exumado, ali o caixão é aberto, porque tinha esquecido um tal de um medalhão lá dentro, aquelas coisas de antigamente. Eles abrem o caixão e, ao abrirem o cadáver, estava revirado, tinha uma das mãos mordida, porque naquele desespero, e o processo ali escabroso. Muito bem. Coisa finaliza, tá. Passam-se 10 anos disso aqui. O Kardec, então, estava em plena obra da doutrina, codificação, realizando aqueles trabalhos espirituais, quando esse espírito aparece, dá sua presença numa sessão mediúnica. E Kardec, então, conversando com ele explica que agora ele já estava esclarecido, ele passara por todo um processo no mundo espiritual, e ele conta que, ao ser enterrado vivo 10 anos antes,
ele havia passado pela expiação, ou seja, um processo de reparação do seu passado. Pois ele havia, em existência passada, enterrado a sua esposa viva em um fosso. Então, veja bem a história, tá bom? Então, esse é o processo expiatório. Então, aqui, eu vou abrir aqui um parênteses, tá? Com os ensinamentos da doutrina espírita. O que a doutrina espírita vai nos explicar? Ela vai nos falar a respeito de um corpo que a gente tem, que se chama perispírito. É um corpo semimaterial. Esses nomes aqui é complicado. Semimaterial, material, espiritual. A espiritualidade tem que usar nomenclatura. Mas a gente não sabe o que seja semimaterial, a mistura de material com espiritual. Mas está tudo certo, tá? Ele é o nosso corpo. Esse corpo chama-se perispírito. O que é a doutrina espírita? Ela explica para nós que todas as nossas ações, pensamentos, sensações não se perdem. Tudo que nós fazemos, sentimos, pensamos, agimos, ele fica gravado em nossa consciência, registrado em nosso perispírito, as nossas vivências. Não se perdem. Nós temos o chamado véu do esquecimento, que é uma bênção. Fica tudo lá atrás do véu, mas está tudo guardado. O outro jogou a mulher no fosso. Ninguém sabe. Eu pus no fosso, emparedei. Se a gente não vê isso no jornal todo dia, emparedou, jogou no fosso, não sei o que fez, enterrou, ninguém sabe. Não se perde. As leis divinas são perfeitas. Gente, vocês já pensaram nas leis divinas que tem o processo da gravidade? Essa gravidade não permite que nenhum planeta se choque com o outro, nenhum astro se misture, o planeta gira em harmonia. Que leis são essas? Leis perfeitas que regem tudo isso que aí está e regem o que se encontra dentro da nossa consciência. Então, todos nós aqui estamos atrás de véus. O que está lá atrás não sabemos, mas está registrado. Então, o que Joana de Ângeles diz? Arquivo de nossas experiências multimilenárias. Ficam lá. Eu já li vários casos de espíritos que estão no plano superior e eles estão para subir degraus. Venci, eu vou para um plano superior. Aí o mentor fala, vai ver teu arquivo. Eu tenho lá atrás uma sombrinha, tá? Uma coisa escura. Olha lá atrás. Não posso. Eu tenho que resolver essa pendenga primeiro. Então, ele adia a sua, vamos dizer assim, subida para poder resolver aquilo que se encontra dentro dele. Nada se perde. A lei é perfeita. Somos hoje herdeiros de nossas experiências de ontem, positivas e negativas. Eu sou herdeiro de mim. Eu herdo o que eu sou. Estou herdando. Eu joguei o outro no fosso, eu vou herdar aqui. Tá? Ok? Então, leis divinas é justa e é misericórdia. E nos oferece experiências reencarnatórias para a gente poder reparar. Então, quem está passando por uma pendenga muito grande, não se queixe. Você está em processo maravilhoso de reparação. Todos nós aqui estamos reparando alguma coisa. Agora, qual que é o nosso discernimento? Eu tenho que fazer o bem. Por isso que as leis de Jesus, os ensinos de Jesus estão conosco. Para abrir aqui, abre isso aqui. Perdoa. Faça o bem. Mas ele está me incomodando. Faça o bem. Arquivos que se encontram dentro de nós. Muito bem. Deu para entender isso? Então, a Ivone lá tinha o arquivo dela.
ela havia se suicidado. Eu não vou tocar assunto de suicídio, que não tem condição aqui, o tempinho é curto. Mas o suicídio é algo que escancara as leis divinas. Não pode, tá? É uma coisa que a gente tem que estudar, falar, muito grave. Então, o que ela tem? Ela veio com um peso muito grande na reencarnação. Por que ela fala da alegria e da felicidade dela na Terra? Nenhuma! Ela não teve nenhum tipo de alegria, porque ela carregava aquela sombra dentro dela. Então, a missão dela como médium, ela veio com essa coisa pesada para poder superar, pegar a borrachinha e apagar tudo isso. Muito bem. Vamos pegar alguns lances só da vida dela. Com 4 anos de idade, ela interagia com a espiritualidade, conversava, tal, mas não tinha medo nenhum. Amiguinhos, né? 4 anos de idade. Pela pouca idade, não se assustava. À medida que cresce, recorda-se com frequência da sua última encarnação na Espanha. Surgem crises nervosas, o afloramento da mediunidade. Ela era considerada anormal pela família, era esquiva, sem sorriso, sombria. E aos 12 anos de idade chegam nas mãos de Ivone o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que irão acompanhá-la a vida toda. Aos 13 anos, ela passa a frequentar sessões em um centro espírita. Com 15, o espírito de Bezerra de Menezes passa a assisti-la e ela então começa a se fortalecer. Ainda na adolescência, vai chegar às mãos dela uma obra fantástica, que eu acho que todo mundo já leu aqui. Paulo e Estevão, que Ivone considera a obra mais importante que chegou do plano espiritual, depois das obras básicas. Então, ela vai aprender com Paulo, o apóstolo, a tomar decisões, a ter perseverança, a ter força na experiência terrena. Trabalha na desobsessão de criminosos e suicidas. Então, essa era aí o campo dela, suicidas, criminosos, pessoas com grande dificuldade mental, e ela doutrinava, colocava em orações. Por 54 anos, ela foi médium receitista, guiada por Bezerra, a homeopatia, e respondia uma infinidade de cartas que chegavam do Brasil inteiro, pedindo conselhos, orientações, e naquela época era tudo escrito à mão, e ela passava noites em claro fazendo isso. Dentre as 20 obras psicografadas, nós vamos destacar aqui, quem se interessar, ou quem já leu, quem quiser reler, Memórias de um Suicida. São 568 páginas, consideradas um clássico da doutrina. Essa obra levou, Vânia, 29 anos para ser publicada. Por quê? Porque ela chegou e teve muitas fases. As pessoas se assustavam com o que estava aqui. Era uma coisa inovadora, então ela engavetava, nem ela muitas vezes aceitava, tá? Até que o tempo foi passando, né? E a federação depois editou. O autor espiritual dessa obra chama-se Camilo Castelo Branco, foi um português. Esse Camilo Castelo Branco, ele era escritor português, ele se suicida porque ele havia ficado cego e ele não aceitava aquilo. O tratamento não resolveu, ele ficou cego, pegou, deu um tiro na cabeça. Tá? Esse é o autor da obra, Camilo Castelo Branco. Em 1891, com a orientação de Leon Denis, o Camilo Castelo Branco vai ser recolhido, ele vai para um vale, depois ele é recolhido, ele é tratado, e o Leon Denis vai orientá-lo na confecção dessa obra. E ele vai, então, ditar a obra com o nome de Camilo Cândido Botelho. Então, Camilo Castelo Branco, ele usa o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho. É ele o autor dessa obra. Okay? Quem já leu essa obra? Por favor, só para vocês. Começou. Eu tenho pessoas que não conseguem ler a obra. Tem pessoas que não conseguem ler.
tá? Eu tenho amigas que não conseguem ler a obra, tá? É muito densa. Bom, tem que ter um pouquinho de... São inovações aí para a gente aprender, né? É, ela desencarna aos 83 anos de idade, em 84. 13 dias após a sua desencarnação, ela vai dar, então, a seguinte mensagem, que eu peguei 5 linhas só para a gente ver aqui, lá na Federação do Rio de Janeiro. Ela fala da sua recuperação, ela havia já, né, suas saudades, que é uma coisa natural, cita, olha que coisa interessante, que como na Terra, também no plano espiritual, o tempo é muito valioso. E muito curto também, porque você está lá, mas o tempo, a gente não avalia, nós não temos essa condição, né? Como o Chico dizia, né, que os espíritos, através dele, que uma das maiores dores daquele que desencarna é chegar no além e perceber que perdeu tempo na Terra. Mas aqui a gente não percebe. Aqui a gente leva, né? Mas é o tempo, porque tudo está, gente, é assim, todo esse projeto Terra tem como único objetivo a nossa evolução. Não tem outro objetivo. Esse projeto, esse palco que nós estamos, tem um único objetivo. Vão lá evoluir. Vão lá melhorar. Aproveita que o tempo vai. Entendeu? É tudo isso. Só que nós não temos, a nossa mente não tem essa capacidade. Vamos divertir. Vamos pular carnaval, vamos beber, né? Assim, não é que não pode fazer isso, pode. Mas as redes sociais, o que nos mostram, né, gente? Tá bom? Então, olha, a gente está tendo essa oportunidade, tá? Então, ela dizia aqui, ó, gente, como são escassos os trabalhadores também do lado de cá, tá? E ela convida a todos ao trabalho na seara de Jesus, com a certeza que o Senhor dará sempre ao servidor fiel as energias necessárias. É só isso. Olha o que ela pede para nós. É simples, não é? Então, gente, vamos lembrar disso aí, né? Vamos procurar fazer esse nosso resgate. E eu vou mostrar aqui agora as obras dela. Dá uma olhada. Então, aqui são só isso aqui, tá? Os livros dela. Então, eu vou citar aqui Memórias de um Suicida, né? Esse aqui é ótimo, hein, gente? Por favor, quem não leu, leia. Recordações da Mediunidade. É fácil de ler. Leiam, tá? Nas Telas do Infinito, Amor e Ódio, A Tragédia de Santa Maria, Ressurreição e Vida, Nas Oragens do Pecado, O Cavaleiro de Numies, O Drama da Bretanha, Drama da Obsessão, Sublimação, Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, A Luz do Consolador, A Família Espírita, O Evangelho dos Simples, As Três Revelações, Contos Amigos, Cânticos do Coração. E uma série de livros sobre ela, tem uns 15 livros. Até o Emanuel Cristiano, lá da Casa Nosso Lar, ele fez uma obra sobre ela. Então, gente, nessas obras aqui, são às vezes trilogias, 3 romances que a gente tem que ler em seguida. A vida passada dela, os relacionamentos que ela teve no passado, tudo isso aqui criando a vida dela, tá? Muito interessante, né, esse exemplo que ela nos traz. Então é isso que eu gostaria de trazer para vocês nessa manhã. Eu gosto muito dela, já li as obras aí dela. Eu acho que o exemplo de vida dela, e ela nos mostra como a gente tem que se sentir fortalecido a cada passo aqui da nossa jornada, sem nos desanimar, confiando sempre que o amparo do Pai está presente, mas que nós estamos sob uma justiça também, sobre uma misericórdia, mas uma justiça. As leis são perfeitas, né? A gente, aquela palavra de Jesus, semear e colher, está tudo dentro desse processo, né? Tudo gravado em nós, né? Pensamentos, sentimentos, emoções,
faz parte de nós, da nossa consciência, vai conosco e nos recebe do lado de lá. Todo esse nosso projeto, ele vai nos acolher e nos receber. E nós vamos ter que dar conta de tudo isso. Tá bom, gente? Então, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Muito obrigada.